pessoal aqui que está falando assim, ô Damione, tem algum jeito de falar, né? A linguagem precisa ser formal, ela pode ser descontraída. Existe alguma etiqueta em relação a isso? Você precisa se comportar, tem um padrão? Como é? E eu quero chegar nas tuas dicas, disse, por favor, tu fala essa dica aí antes de ir embora. Tá, vamos lá. Seguinte, eu vou dar algumas dicas também muito práticas, tá? Para como você fazer podcast e tal. Não tem. Podcast não tem. Eu acho que isso é uma coisa linda do podcast. Não tem regra. Não tem jeito certo de fazer podcast. Você tem, talvez, algum jeito melhor de você atingir o seu objetivo e atingir o seu público. Então, se você quer vender um produto, você tem um jeito certo de você vender o produto. Se você quer ensinar algo, tem um jeito adequado para você vender algo. Se você quer contar piada, tem um jeito de contar piada. Mas não tem uma linguagem adequada para você usar. Você pode ser extremamente informal, como você pode ser extremamente formal. Os podcasts podem ser curtinhos, de 3 minutos, como podcast pode ser longo, de 1 hora. Tem podcast de 2, tem podcast de 3 horas. E que bomba de acesso! Né? Então, assim, são muitas as possibilidades, muitas. Agora, vamos lá. Como o cara faz um podcast? Damione, você me convenceu, e olha, eu acho que eu vou ser mais rápido do que vocês imaginam. Você me convenceu a gravar um podcast, com o que eu preciso? Então, vamos lá. Quando eu comecei a gravar podcast, fazem 5 anos e meio, mais ou menos, eu levava aí uma oficina de 4 horas para ensinar as pessoas a gravar podcast. E, graças a Deus, hoje eu não preciso mais de todo esse tempo para ensinar as pessoas a gravar podcast. Eu consigo fazer isso em menos de 10 minutos. Por quê? Olha aí. Existe um aplicativo, e olha, eu não sou patrocinado por ele, mas ele é maravilhoso, que ele vai te ajudar a gravar o áudio, a capturar esse áudio, a fazer a edição desse áudio e depois publicar esse áudio em todos os agregadores, inclusive no Spotify, na iTunes. Ele vai replicar o seu áudio para todos esses agregadores. Inclusive, deixa eu começar falando uma coisa. Qual que é a diferença do podcast para um áudio na internet, para um áudio solto na internet, né? Muita gente fala assim, grava um áudio qualquer e manda pelo WhatsApp. Não é necessariamente um podcast isso, tá? Pode utilizar um formato semelhante do podcast, mas não necessariamente é podcast. Porque o que faz o podcast ser podcast é a maneira como ele é transmitido para as pessoas. Então, você precisa ter essa possibilidade, por exemplo, da pessoa ir lá no Spotify e conseguir ouvir seu podcast, ou então utilizar o Google Podcasts ou qualquer outro aplicativo. Se você procurar lá na loja de aplicativos do seu celular, digita lá podcast, você vai ver que tem uma lista gigante de programas e todos esses programas procuram nos mesmos lugares. Então, por isso que se você procurar o Papo de Educador, em qualquer um deles você vai encontrar, né? Porque ele procura sempre nos mesmos lugares ali. Então, é isso que faz a diferença, esse sistema de distribuição. É mais ou menos fazer uma analogia, é igual você gravar, fazer um cenário igualzinho o Jornal Nacional, vestir a roupa lá do William Bonner, ou seja, paletó e bermuda, todo mundo sabe disso, né? Lá com a roupa lá do William Bonner de apresentar o Jornal Nacional, e aí você pega e grava com uma câmera 4K. Isso vai ser uma transmissão de TV? Não vai ser um vídeo que usa a mesma linguagem de TV, mas não é TV. Então é mais ou menos essa analogia, tá? Mas vamos lá. O programa que eu quero falar, eu vou até digitar para vocês, chama Anchor, de âncora, ou Anchor. Acabei de digitar para vocês aí. Vamos fazer o seguinte, a gente, além de colocar aqui nos comentários, a gente deixa disponível depois nos links aqui, porque esse vídeo vai ficar disponível depois, então a gente deixa lá nos comentários, não, na descrição do vídeo a gente coloca, tá? Vai Maravilha. Lá. Então você tem o Anchor que você baixa lá na sua Play Store, que é esse íconezinho aqui, que é esse aplicativo que eu estou mostrando para vocês. O Anchor tem um botãozinho, eu vou gravar um podcast para vocês verem aqui, ó. Vou clicar no sinalzinho de mais, só para vocês verem como que é simples. Cliquei no sinalzinho de mais, tem um botãozinho chamado gravar. Assim. Moi Camoi, bem-vindo ao podcast Papo de Educador. Eu sou o professor Damione da Mito e o tema de hoje é como gravar podcast com Laís da Mídias Educativas. Beleza, Arrasou. Então gravei, parei, ó, tá gravado. Então vocês vão ouvir aqui que tá gravado. Moi Camoi, bem-vindo ao... E olha o que esse aplicativo faz. Eu vou clicar, eu tô mostrando para vocês verem como que isso é simples. Eu vou clicar no botão aqui, tem uma lista de música, eu vou escolher uma música aleatória aqui, tá? Ó. Vou clicar no sinalzinho de mais. Cliquei no sinalzinho de mais. Olha o que acontece. Moi Camoi, bem-vindo ao podcast Papo de Educador. Eu sou o professor Damione Mito e o tema de hoje é como gravar podcast com Laís da Mídias Educativas. Beleza. Então, pronto.
Aumentou a musiquinha. Olha, ele aumentou, diminuiu o valor da musiquinha. Gostei, salvei, vou colocar um nome nele, adicionar a gravação, publicar. Tem um botãozinho aqui, publicar. Pronto. Vou colocar o nome desse episódio, vou colocar QWRTY aqui para não gastar o tempo digitando, e vou clicar aqui em publicar. Pronto. Se você me seguir no Anchor, ou se você me seguir no Spotify, em no máximo aí 4 horas, no máximo, estourando, você vai receber esse áudio que eu acabei de gravar. Pronto. Tá gravado. Fantástico. Gravei. Fantástico. Então, tu baixa o aplicativo de gravação de podcast dentro do teu dispositivo móvel, do teu próprio celular. E aí, você faz a gravação e ele tem todo esse processo de edição que é bem, né? É bem facinho. Eu acho e deixa eu que te perguntar, mas e o entorno, como é? Porque tu tá aí dentro de uma sala legal, né? Tem até livro atrás e tal. Como é que a gente organiza o espaço? O danado do microfone pode ser esse aqui, ou tu tá com um microfone poderoso aí, como é? Usar a ferramenta, o Anchor, é muito simples. E você tem N tutoriais na internet de como usar. Eu mostrei para você o jeito mais simples de usar, mas você pode ver um tutorial e é muito simples, você vai gravar. Agora tem as dicas, né? E as dicas fazem toda a diferença. As dicas de ouro, bora que eu quero ver essa, viu, Damione? Você sempre utilize um fone como você está usando agora, tá? Eu super aconselho você usar o fone, porque o fone ele tem uma captação de áudio muito boa. Mesmo que seu fone seja um fonezinho muito simples, a qualidade dele é muito boa. Tá? E só que você tem que tomar cuidado. Então eu vou colocar um fone, eu não tenho meu fone aqui, mas digamos que você está com o seu fone aqui na sua orelha, né? Toma cuidado para esse fone não ficar raspando na sua roupa, porque depois na gravação você vai ouvir o Outra coisa, aí muita gente pega o fone e segura aqui. É errado fazer isso, porque quando eu falo, eu desloco o ar. E quando eu desloco o ar, eu assopro o microfone, fico... Então, qual que é o certo? Ou você segura acima do nariz. Abaixo do nariz também não, porque sai ar, quando você pronunciar algo anasalado, sai ar pelo nariz. Acima do nariz ou na região do queixo. E aí vem uma dica. Exatamente. E aí tem uma dica que é muito legal. Você vai praticar comigo agora, Laís, essa dica aí. Mete bronca, você vai fazer? Você vai segurar aqui embaixo no teu fone. E sabe onde tem o teu microfoninho? Você vai deixar, você vai segurar o microfoninho e vai deixar ele aqui na altura do teu queixo. E esse fio que está sobrando aqui, você vai passar ele atrás da sua orelha. É a posição que eu chamo de posição da Madonna. Isso, assim. Arrasei! Eu me senti na Madonna agora. Qual que é a vantagem de usar... se você olhar uma foto da Madonna, você vai ver ela usando esses microfoninhos. Qual que é a vantagem? Quando você está gravando podcast, você se mexe. Então você pode se mexer para qualquer lugar, que o microfone sempre vai estar posicionado no lugar certo. Você pode falar que o som sempre vai estar da mesma maneira. Não vai raspar em nenhum lugar, não vai soprar no microfone. Então esse é um jeito muito legal de você gravar podcast assim. E agora, em relação ao lugar, pode desfazer a posição da Madonna. E eu vou dar só uma dica em relação ao lugar. As pessoas gostam muito do áudio, né, e da acústica do banheiro. Mas a acústica do banheiro só serve para participar do Ídolos, né, quando você quer cantar. Porque para gravar áudio fica horrível, fica aquele som assim, aquele som de eco. Então, procure num quarto, principalmente aonde tem a cortina. Fale de frente para a cortina, porque a cortina ela não deixa que o som reverbere. Né? Ela abafa ruído. E se você estiver num lugar... Agora eu vou falar uma dica para você, uma dica de ouro. E se vocês falarem para alguém que eu dei essa dica numa live, eu vou falar que não. Eu vou negar até a morte. Qual que é essa dica? Segredo nosso aqui das 5.000 pessoas que estão assistindo aí. Seguinte, se você morar num lugar que é extremamente ruidoso, arrisca abrir a portinha do seu guarda-roupa, abrir a portinha do guarda-roupa e gravar lá dentro. Isso, claro, se for um podcast curtinho. Ninguém vai aguentar ficar no guarda-roupa 1 hora, né? Mas se você quiser gravar um áudio assim, abre a portinha do guarda-roupa, se enfia lá e grava. Você vai ver como que é maravilhoso. Vamos perguntar se você está no estúdio, né? É fenomenal. Fenomenal. Mas eu precisava dessa dica na live passada, porque tinha um monte de grilo. Eu tô aqui intocada dentro do quarto exatamente por causa dos grilos. Mas essas são algumas dicas aí de como gravar podcast, mas sempre o importante é não se preocupe com o seu, com como você vai falar, se é formal ou se é informal, qual é o seu sotaque, o seu jeito de falar. Sempre se preocupe com o que você vai falar, né? O conteúdo é o mais importante de tudo. O conteúdo é o que faz a diferença. Massa, Damione. Só mais uma dica que ele mesmo me deu. Eu disse, Damione, grava um vídeo aí pra mim, pra gente fazer uma chamada pro podcast. Ele disse, eu posso gravar no carro? Eu disse,
Rapaz, eu não sei não, é bom no carro. Ele disse, rapaz, a acústica parece que você está dentro de um estúdio. Eu disse, ah, pô, grave. Carro é excelente, a acústica do carro é excelente, excelente. Inclusive, Olha alguém deu aí. uma dica aqui, alguém lembrou, tem a posição da cabaninha, que você vai embaixo do cobertor. Então você pega um cabo de vassoura, alguma coisa, pega um cobertorzão de casal, alguma coisa assim, faz uma cabaninha para você não morrer sufocado, e você pode gravar lá. Lá embaixo agora que tá, aí eu não sei, Recife sempre tá quente, né? Mas aqui tá um frio absurdo em São Paulo. Então você fica lá embaixo no quentinho, gravando podcast com uma acústica maravilhosa também. É a dica, né, gente? A gente não tá no mundo ideal, a gente tampouco consegue ir na loja para comprar abafadores, que se tivesse aberto também não iria, porque são extremamente caros. Então é se virar, é Verdade. fazer o que tem, assim, é parar de querer fazer o perfeito. E porque diz aquele, tem um ditado que fala antes o feito do que o perfeito, né? Então, se você não pode fazer coisas grandes, grandiosas, tal, faça as pequenas com grandeza, né? Com carinho, com atenção, que eu tenho certeza que a pessoa que está recebendo esse conteúdo vai perceber isso e vai dar valor.